Olá, somos de Psicoquea, consultor de psicologia clínica, e estou aqui desta vez para vos mostrar alguns recursos que psicólogos e psicoterapeutas usam para perceber melhor a questão das patologias e das situações que têm a ver com a saúde mental do paciente. E hoje eu trago aqui algumas cartas que nós em psicologia falamos de baralhos. São baralhos que o psicólogo recorre para perceber e conseguir diagnosticar a perturbação ou algum comportamento que o paciente traz. E vou-vos mostrar aqui 5 baralhos. Um baralho que tem a ver com luto. Esse baralho se usa mais quando o paciente passa por uma situação de luto, sobretudo luto complicado. É um baralho que tem muitas cartas que durante a manipulação ou o jogo, o psicoterapeuta vai descobrindo aquilo que são as situações que apoquentam o paciente, sobretudo aquilo que são os fatores de risco. Do outro lado, eu vou vos apresentar aqui o croc. O croc também é um outro tipo de baralho, mas tem duas modalidades, duas cartas. Umas cartas, um grupo que fala sobre as necessidades, uma delas tem a ver com as necessidades. Outras cartas, que é outro grupo que tem a ver com o desejo. Então, geralmente também o procedimento é o mesmo e que o psicólogo espalha e o paciente vai identificando as cartas que lhe identificam ou que caracterizam o seu estado psicológico, e durante este processo o psicólogo vai ajudando o paciente. O outro tipo de baralho é baralho para TDAH. Estamos a falar de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Este geralmente nós usamos para adolescentes, jovens, até algumas pessoas adultas pode ser útil. Mas a função é a mesma, fazer perceber ou buscar a essência sobre aquilo que são as perturbações do paciente, sobre uma determinada realidade, sobre tudo isso, aspectos que têm a ver com os transtornos psicológicos. Mas a essência da minha apresentação hoje, eu trago aqui 2 baralhos que o consultório de psicologia clínica, que é Psicoquea, elaborou. São baralhos, de um lado, que é amarelo, que caracteriza o período que estamos, período de prevenção, de sensibilização de comportamento suicida. Então, são baralhos que ajudam o psicólogo a perceber situações que têm a ver com o comportamento suicida. São cerca de 50 cartas essas que o psicólogo recorre para entender em que nível de ideação ou tentativa o paciente está. Então, é um dos recursos que o psicólogo recorre para perceber comportamentos, sobretudo de ideação ou tentativa suicida. Eu falei que o consultório criou 2 baralhos. O outro baralho, este que está aqui, um pouco azul, é um baralho sobre transtorno de estresse pós-traumático. Nós sabemos, nas nossas atividades, nas nossas práticas clínicas, nós nos deparamos com situações em que o nosso cliente, o nosso paciente traz vivências que acabam criando condições que o indivíduo esteja numa situação de trauma. Então, ao criarmos esse baralho de transtorno de estresse pós-traumático, a iniciativa foi tentar perceber na profundidade aquilo que são eventos que condicionaram que o indivíduo desenvolvesse
situações de trauma. É um baralho com 48 cartas. Dessas 12 cartas, estas aqui, exploram o lado que tem a ver com pensamentos intrusivos, pensamentos negativos, pensamentos automáticos que o paciente vai produzindo por causa do evento que criou trauma. Depois também temos 7 cartas que exploram aspecto de esquiva. Nós sabemos que pacientes que passam por trauma, eles acabam desenvolvendo um mecanismo de defesa, esquivando, evitando. Então essas cartas têm a ver com o comportamento de esquiva que os pacientes vão desenvolvendo depois de uma situação traumática. Depois tem um outro grupo de cartas, que são 19. Essas cartas aqui, essas medem efeitos negativos que têm a ver com aspectos cognitivos ou aspectos de humor. Quer dizer, a maneira que o paciente vai buscando o evento e traz-lhe o lado negativo, os pensamentos negativos. E finalmente, é um outro grupo de baralho com 10 cartas. Essas aqui exploram o aspecto de reatividade ou aspectos que têm a ver com a excitação. São cartas que vão nos dando pistas sobre como é que o evento vai criando aspectos que nem a ansiedade, vai criando gatilhos que vai afetando a predisposição. Então, o nosso objetivo do live de hoje foi este: tentar vos mostrar alguns materiais que eu uso como recurso para fazer um diagnóstico. Às vezes o psicólogo, neste processo de perceber mais, acaba se perdendo. Às vezes a entrevista clínica pode não ser suficiente, por isso recorremos testes psicológicos ou algumas escalas psicométricas, mas também nós recorremos recursos como esses, que são baralhos que têm uma linguagem não violenta, porque o paciente não é obrigado a exteriorizar aquilo que sente. Então o objetivo das cartas é este, que de um lado são cartas que nos ajudam a perceber comportamentos suicidas, e o outro lado são cartas ou baralhos que exploram transtorno de estresse pós-traumático. E esperem, vamos criando mais. Para quem estiver interessado, nós vamos capacitar para ajudar a identificar aquilo que são as perturbações ou as preocupações que os nossos pacientes trazem, de modo a criar um diagnóstico fechado, um diagnóstico consistente. Porque a partir desse diagnóstico, nos facilita a elaborar um plano de tratamento e aí diminuímos o sofrimento dos nossos pacientes. Muito obrigado pela atenção e nos siga. Nós vamos criando mais oportunidades como essas e esperem mais eventos ou lives mais práticos. Muito obrigado.